Fala nação, Flamengo 5, Fortaleza 0, um show, um espetáculo e a mídia está empolgada, reagindo, a mídia reagindo a essa goleada. Os influenciadores aí estão, alguns influenciadores palmeirenses pé da vida com essa goleada do mais querido, e o Flamengo conseguiu aí jogar muito bem, principalmente no segundo tempo. Sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha aí no que a galera está falando, comentando. Todos os créditos, links estão na descrição aí, os canais alternativos. Dá uma olhada aí no conteúdo da galera que está maneiraço. Olha ele aí, olha ele aí. Para quem não sabe, esse aí é o palmeirense, o Samuel, ele que criticou e zoou o Flamengo alguns dias atrás, algumas semanas atrás. Vamos dar uma olhadinha para ver o que ele tem a dizer aí sobre essa vergonha. O Palmeiras apanhou de novo, dessa vez Cruzeiro 2, Palmeiras 1. Fim do pior primeiro tempo do Palmeiras de 2025. O Cruzeiro abriu 2-0 em 5 minutos de jogo. E na moral, isso é inadmissível. O time do Palmeiras não pode cometer uma desatenção desse tamanho. E cara, o Cruzeiro nem precisou se esforçar mais no restante do primeiro tempo, porque fez 2-0 rápido, sabe? E o Palmeiras precisa melhorar urgente, entende? O que tá sendo a única coisa que o Palmeiras tá conseguindo progredir? Chute de fora da área. Então leva essa bola pro fundo, abre espaço na entrada da área, toca pra trás e chuta. A gente tem bons finalizadores. Tem o Veiga, tem o Piquerez. Cara, por favor, vamos tentar alguma coisa, cara. Não pode sair com mais uma derrota em mais um jogo grande. Gente, o Palmeiras melhorou bastante nos últimos jogos, mas o problema da última temporada segue o mesmo. O Palmeiras perde os jogos importantes. Os 3 jogos mais importantes de 2025 o Palmeiras perdeu. Perdeu a final do Paulistão no Allianz pro Corinthians, perdeu pro Flamengo em casa, um jogo que se o Palmeiras ganha iria disparar 7 pontos, na frente do Flamengo na liderança, e perdeu hoje pro Cruzeiro em um jogo que, poderia ter se mantido ali na liderança, mas agora não. Agora o Flamengo é líder até a volta do Super Mundial. Então, cara, é foda, cara. O Palmeiras tem que mudar alguma coisa, porque eu não sei o que tá acontecendo. Desde o ano passado, o Palmeiras só pipoca nos jogos grandes. Meu amigo, agora chora. Pra quem não tá entendendo nada, olha o conteúdo que ele postou aí algumas semanas. Olha só o que ele andou falando do Flamengo aí algumas semanas. Gente, tive que parar minha folga aqui pra falar do Flamengo. Os flamenguistas estão emocionados porque ganharam da LDU e agora estão comemorando demais. Só que assim, gente, isso que tá acontecendo com o Flamengo é uma vergonha. O Flamengo tá num grupo fraco, um grupo que só tem time ruim. Central Córdoba tá jogando a primeira Libertadores da sua história. LDU só é forte na altitude. Deportivo Táchira nem time é. E o Flamengo ainda tá sofrendo pra se classificar nesse grupo. Vocês tinham que ter vergonha do Flamengo não classificar em primeiro, ganhando todos os jogos desse grupo aí. Quer ver time de verdade? É o Palmeiras. Melhor campanha, classificado, ganhando todos os jogos, tá bom? Então, flamenguista, abaixa a emoção aí que o time de vocês passou vergonha na Libertadores. Essa é a verdade. Mesmo que se classifique, pode ser que seja campeão, mas essa fase de grupos do Flamengo é vergonhosa, vocês têm que admitir isso. Agora chora, camarada. Agora chora, 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 chora. Agora chora. Segue o líder. Vamos continuar assistindo aí, vendo os influenciadores comentando, debatendo sobre o Campeonato Brasileiro. Cara, campeonato muito bom. Pontos corridos, disputadíssimo, e o Mengão líder, mais líder do que nunca. Mais uma vez a gente perde um jogo de 6 pontos. Perdemos um jogo de 6 pontos, virtualmente falando, contra o Flamengo. Perdemos um jogo de 6 pontos contra o Cruzeiro. Só que dessa vez o nosso saldo ele foi mais negativo. Porque os times que estão na ponta, inclusive o Cruzeiro, passaram nós. Passaram. O Flamengo, por exemplo, no primeiro tempo amassou o Fortaleza. E isso que estava ganhando de 1-0 só. Só que taticamente, sistematicamente falando, era uma equipe muito segura de si. Era uma equipe que sufocava o Fortaleza. O Flamengo sufocou o Fortaleza. O Flamengo deixou o Fortaleza nas cordas o jogo inteiro. E aí estava vencendo por 1-0. E 1-0 era pouco. Porque os caras mereciam até mais, pelo que estava jogando. Aí começou o jogo, né? Do Cruzeiro e do Palmeiras. E aí eu fui assistir o jogo do Cruzeiro e do Palmeiras. Só que aí eu só vinha aparecendo bolinha. Bolinha, bolinha, bola. Toda hora na tela, placar sendo atualizado com gol do Flamengo. E aí o Flamengo foi lá e enfiou 5 gols nos caras. Subiu o saldo de gol lá no talo. Inclusive, outro ponto pra gente observar, hein? O saldo de gols do Palmeiras é horrível.
É horrível. E quando o Cruzeiro faz 2-0, em vez do Abel colocar os jogadores pra jogar, fazer um arranjo no time, porque o time tava sistematicamente perdido, taticamente parecendo cego em tiroteio, não sabia nem o que tava acontecendo, o Cruzeiro entrou a milhão. O Abel começa a discutir com a arbitragem. Para com isso, cara. Para com isso. 5 minutos é muito cedo pra você começar a reclamar de arbitragem. Ah, mas teve erro. Tá, mas é vida que segue, os caras não marcaram. Porque, por exemplo, o Fortaleza perdeu de 5-0. 5-0. E agora, olha só, Flamengo, primeiro lugar. Cruzeiro, segundo lugar. Red Bull Bragantino, terceiro lugar. Palmeiras, quarto lugar. Aí você fala assim pra mim, Neto, tá no começo da competição, calma, eu sei. Eu sei, só que nós perdemos 12 pontos virtuais quando falamos dessas 2 derrotas consecutivas que sofremos. Basicamente, contra os times que estão na ponta, nós não conseguimos vitória. É isso. E não pode ser assim. Tá? Porque se nós vencemos das equipes pequenas e eles também vencem, uma hora a gente tem que desempatar isso. Flamengo hoje chega com um saldo de 20 gols. O Palmeiras tem um saldo de 4 gols. Ofensivamente falando, fizemos mais investimentos, aportamos mais dinheiro. E aí, o que está acontecendo? O nosso saldo de gols está inferior até que o Opina pouco aí, sempre com os comentários lúcidos. Curto bastante aí o canal dele, o Opina Porco. Vão lá no canal dele, curto muito. Análise perfeita, cara, análise perfeita. Tem mais gente comentando, tem mais gente falando do massacre do mais querido. A mídia está a todo vapor. Que surra que o Flamengo deu no Fortaleza. E vamos combinar que isso aí era algo que ia acontecer com o Fortaleza em algum momento, tá? Fortaleza vem muito mal esse ano, perdendo uma atrás da outra, jogando futebol muito pobre. Quando pegasse um time muito forte, ia ser pisoteado. E foi exatamente o que aconteceu nesse Flamengo 5, Fortaleza 0. Bom, primeiro tempo virou 1-0, né, galera? Um gol do Arrascaeta, de novo, artilheiro do campeonato, monstro, no aniversário dele, que falaram na transmissão que é aniversário dele. É incrível, perfeito e tal. E aí, cara, foi pro intervalo e eu fiquei meio assim, Porque, tipo assim, primeiro tempo, cara, Fortaleza não jogou. Fortaleza tá perdido. O Fortaleza, uma zona. Então, só deu o Flamengo trocou bola do jeito que quis, chegou na área, o goleiro fez umas 2 defesas importantes, senão já tinha saído mais gol. O Arrascaeta perdeu uma na cara. Então, assim, era questão de tempo começar a sair gol. E saiu um. E o Luiz Araújo, nossa, o Luiz Araújo, hein? Tão cornetado pela torcida do Flamengo. Ah, jogador de segundo tempo, não tem condição de ser titular. Sempre falei o quanto esse cara é importante. O cara jogando fora de posição, que não é a posição dele, a posição do meio. E tá jogando muita bola, fazendo um jogo bom atrás do outro, se entrega pra cacete, importante, taticamente, finaliza bem, faz gol. Luiz Araújo, esse é excepcional. Mas só que o time inteiro funcionando bem, Gerson, o Everton Araújo, que é um moleque que é mais da contenção, mas tá melhorando. O Léo Ortiz e o Danilo na zaga impecáveis. O Alexandre de um lado. Varela. Que partida fez o Varela? Que partidaço. O Varela tá jogando muita bola. Muita bola. Mas foi 1-0 só. E aí foi pro segundo tempo. E o Júnior. Eu vi na Sport TV, né? Premier, né? E o Júnior, maestro, lenda, um dos maiores da história do Flamengo, amo. E o Lino, eu não sei o nome do outro comentarista. E o próprio Vilani, né, os 3 da transmissão, ficaram cornetando o Flamengo. Eu fico com as coisas que olha, parece assim, porque o Flamengo tem mais dinheiro e é o melhor time, melhor elenco, não sei o quê, tem que fazer 10-0 todo jogo, senão não presta. Irmão, futebol não é assim. Só o Flamengo tem essa exigência. Só o Flamengo. É impressionante. Quando qualquer time ganha de 1-0 é sofrida, nossa, caramba, o Flamengo ganhou de 1-0, nossa, que porcaria isso aí, né? Dificuldade, o Flamengo não consegue, e tá, hoje foi isso no intervalo. Falou, não, o Flamengo teve muita dificuldade nenhuma contra o Fortaleza. Futebol não é assim. O futebol não é só porque eu tenho um time melhor, quero que eu vou fazer 10-0 todo jogo. Não é assim. O Flamengo criou as oportunidades, finalizou no gol, como vocês viram, foram 16 finalizações e 13 no gol. O goleiro fez defesa, tem outro time do outro lado também, que tá mal, tá numa fase ruim sim, mas o Flamengo não teve nenhuma dificuldade no primeiro tempo, só não conseguiu fazer mais gol. Aí no segundo tempo, toma. Uma surra.
Michael entrou, fez um baita gol também. O Pedro entrou, deu assistência. O Gerson teve um lance de 43 segundos do tempo que foi impressionante. Ele pegou na pequena área, dribla um, dribla outro, tira de um, bota o Michael na cara do gol, quase é gol. Uma jogada que o Gerson tirou da cartola. Pulgar voltou a jogar, o Vinha voltou a jogar também, né? Depois de muito tempo lesionado. O Pulgar precisa de ritmo, né? Então, assim, a gente vai ter aí a data FIFA e depois o Super Mundial. E o Flamengo vai para esse momento muito bem. 4 vitórias seguidas, 8 jogos sem perder. Mais um jogo do Campeonato Brasileiro que o Rossi não toma gol. Foram vários. Arrascaeta, artilheiro e melhor jogador do Brasil em atividade nesse momento. No Brasil, né? Não é brasileiro, mas no Brasil. Então a gente sai classificado em todas as competições, líder do Campeonato Brasileiro, porque o Cruzeiro deu-lhe uma sapatada no Palmeiras. O Cruzeiro vem forte pra caramba esse ano, tá? Cruzeiro do Palmeiras e do Flamengo. Rapaz, o Cruzeiro tá forte. Essa é a Nação Rubro-Negra. Até aqui tá ótimo espetáculo de vídeo, espetáculo de conteúdo. Se você quer continuar recebendo informações de vídeo aqui do YouTube, do canal Torcedor do Flamengo, é só se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar seu like, fazer um comentário para o YouTube entender que esse vídeo ele é bom, ele é legal. Deixa seu hype também, que é muito importante. Mas, querido, tudo que a gente queria era isso, ver o Flamengo jogando bem, ver o Flamengo golear novamente. O Flamengo vai com muita moral, vai ter a Aeroflá no Mundial, hein? Vai ter a Aeroflá antes da partida pro Mundial. Eu vou divulgar aqui todas as informações ao decorrer das próximas semanas. Vai ferver, o Rio de Janeiro vai parar mais uma vez. Gostou aí do nosso canal? Se inscreve, ativa o sininho das notificações. Mengão 5-0, arrasando, acabando, destruindo com o Fortaleza. Mais 2 vídeos para vocês aí. Até a próxima, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.